Olá pessoal, mais uma vez, bom dia, vamos juntos. Obviamente, para as empresas, os empreendedores, final de mês tem aí a folha de pagamento, dos colaboradores. E como que foram as vendas deste mês de maio de 2021? Foram boas? Venderam o suficiente? Ou tem alguém aí que está preocupado porque precisa pagar a folha de funcionários e outras despesas mais e as vendas não foram o suficiente? É possível que muitos estão nessa situação. Eu sou Adilson Geltner e eu falo a empresário, a empreendedores, incentivando a vender para o governo. Nós entendemos que nesse momento de dificuldade, de crise, vender para o governo é a saída, é uma porta que se abre ou que precisamos abri-la, porque essa porta já existe desde que há a civilização, desde que o mundo está organizado, nós temos a oportunidade de vender para o governo. Porém, muitas empresas, mais de 90% delas, nunca perceberam essa oportunidade. Sempre focaram no cidadão comum, tradicional, o cliente tradicional, a família brasileira, ou vendia para outras empresas, mas nunca para o governo. O fato é que, com a crise, nós precisamos buscar novas oportunidades, buscar solução para o problema, e eu estou apresentando essa oportunidade, essa opção de vender para o governo como uma forma de dar uma respirada, de sair dessa dificuldade que a maioria dos segmentos, a maioria das empresas estão enfrentando em função da crise, em função das demissões, em função da inflação, em função da restrição de horário e dias para trabalhar, e tudo isso acarretou em menos vendas e, consequentemente, em menor arrecadação, em menor faturamento, vamos colocar assim. Então nós precisamos vender. E eu estou colocando então essa opção e dando algumas dicas para aquelas empresas que não estão habituadas a vender para o governo, que não tem no seu quadro de colaboradores, de funcionários, um profissional, uma pessoa experiente nessa área. Muitas vezes o próprio empresário é que vai lá e tenta, também muitos dos nossos empresários não estão capacitados, não estão preparados para fazer esse tipo de venda. Então nós estamos dando algumas dicas, algumas orientações. Então você, empresário, que não está satisfeito com o volume de vendas da sua empresa nos últimos tempos e precisa vender mais, e vender mais através do método tradicional. Qual é o método tradicional? Propagandas, liquidação,
colocar aí panfletos na rua, fazer mais divulgação da empresa e vários tipos de incentivos, né, que o empresário tradicionalmente busca, através deles, aumentar a venda. Então, o que acontece? Para você fazer esse processo, no momento em que as empresas todas estão fazendo, é uma complicação. Então, nós estamos colocando essa opção de você, ao invés de fazer esse processo tradicional, entrar por uma porta, que é uma porta que eu digo hoje, que é uma porta larga, é uma porta onde poucos estão passando por ela e o caminho é largo. Então você pode escolher essa opção de vender para os governos. Como fazer isso? Hoje acontece assim: 90% das empresas não vendem para o setor público, não vendem para o governo. 10% apenas das empresas, sendo que apenas 3% aproximadamente se especializou em vender só para o governo e 10% elas vendem tanto para o governo quanto para o consumidor tradicional. Então nós queremos comparar que todas as empresas que precisam vender, 90% delas está vendendo só para um cliente, um tradicional, e apenas 10%, sendo que 7% vende para os dois, só 3% vende só para o governo. Então, fazendo essa comparação, logo percebemos que vender para o governo não está muito difícil, porque ele compra muito, ele compra milhões, trilhões, se juntar todos os governos, municipal, estadual, do Distrito Federal e o governo federal, né? Então, o volume de compra é muito grande para pouca gente vendendo. É comum nós encontrarmos em um processo licitatório, num pregão presencial, por exemplo, uma empresa ou 2, 3 empresas, 5, para disputar ali uma venda de mais de 100 mil, 200, 500 mil, 1 milhão de reais. Enquanto que para vender pro consumidor tradicional, a concorrência ela é gigantesca. Então, quando se fala em vender para o governo, nós temos algumas leis que regulamentam as modalidades, os tipos de vendas, né? Então, por exemplo, a lei famosa, né, que é a 8666, essa lei, ela regulamenta aquelas modalidades clássicas. Quais são elas? Tomada de preço é uma delas, a convite é outra delas, e a concorrência. Então a 866 trata dessas modalidades. Mas nós temos a 10520. A 10520, ela regulamenta os pregões, tanto o presencial, né, que são duas formas, né, o presencial e o eletrônico. O presencial, o decreto é o 3555, enquanto que o eletrônico é o 10.024, ok? Mas nós temos ainda uma outra lei, que ela também faz parte
desse mundo que é o mundo das compras públicas. Que lei é essa, Adilson? É a 123. A 123 é uma lei específica que ela cuida em garantir os benefícios dos pequenos, vamos dizer assim, né? O MEI, o ME, o EPP, as cooperativas e etc. Então essa lei é uma lei específica para garantir que essas empresas, essas pequenas empresas, né, elas possam também participar desse mundo gigantesco que é o de compras públicas e elas possam então serem também competitivas e vender para o governo. Essa lei ela tem um objetivo, além de dar oportunidade aos pequenos, né, ela separa um percentual, ela traz algumas regras quando o volume é um X volume, ou em outro momento nós vamos tratar disso, ela é específica para essas empresas. As grandes não podem participar. Quando o volume é muito grande, e ela então é para todas as grandes e também as pequenas, aí as pequenas empresas também podem participar. Inclusive, é separado um lote, um percentual exclusivamente para as pequenas empresas. Isso tem o objetivo de incluir as pequenas empresas, dar essa oportunidade para elas e ainda aumentar a oferta para o poder público, proporcionando a ele fazer compras mais lucrativas. Então veja só, existem as vantagens, porém milhares e milhares de empresas não estão usando essa vantagem. Uma das vantagens que também essa lei traz é na questão desempate. Quando o empate é entre uma grande empresa e uma pequena empresa, na modalidade pregão, se a pequena empresa tiver com valor até 5% maior, ela é considerada, aquele momento, é considerado um empate. E é dado então a oportunidade à pequena empresa de cobrir o lance da maior e vencer esse processo. Já nas modalidades clássicas da 866, esse percentual ele vai para 10%. Então são vantagens, né, que existem, né? O legislador se preocupou com a pequena empresa para que ela possa se tornar grande, para que ela possa gerar mais empregos e, consequentemente, né, tendo essas oportunidades, crescer e dar também ao poder público a oportunidade de fazer melhor compras. Mas depois de falarmos de tudo isso, nós temos agora a nova lei, que é a 14.133, sancionada agora em 1º de abril deste ano, de 2021. Então, para você que já entendeu que vender para o setor público é uma mega oportunidade, você precisa ter conhecimento desses detalhes, porque eles farão toda a diferença na sua vida. Então veja só, você é empresário, você é um MEI, é um ME, é um EPP, e você quer vender para o setor público, você precisa se preparar ou preparar um dos seus colaboradores
ou contratar alguém para fazer esse trabalho para você. Se você quiser contratar, o mercado não tem muitos profissionais nessa área. Portanto, se você que me ouve nesse momento também é um colaborador, perceba também a oportunidade aqui para você de seguir, né, se especializar nessa carreira e ser aí um representante de 90% das empresas aí que ainda não participa desse processo. Então é um mercado também gigantesco. Você se tornar um profissional de licitação. Agora, você empresário, você pode ou contratar ou capacitar um dos seus funcionários ou você mesmo se capacitar. Então nós estamos aqui para ajudar, estamos dando essa dica importantíssima, a 10520, trata especificamente do pregão presencial e eletrônico e para cada uma das modalidades o seu decreto, tratando das especificidades, né, de cada um, e a 866, que trata das modalidades clássicas, e também, né, a 123, que é importantíssima. Isso foi um ganho muito grande, gigantesco, que o Brasil obteve através dessa lei que protege as pequenas sem prejudicar as grandes. E agora, né, a nova lei, que é a 14133, traz muitas novidades, substitui algumas regras antigas, né? Mas essa nova lei, a 14133, ela está em período de transição e ela levará 2 anos para ser exclusiva. Portanto, nesse momento, os governos, eles podem usar a 866 e essa 14133, que está tudo certo. Mas para você que é empresário, para você que quer se tornar um profissional de licitação, você precisa entender essas regras. A dica que eu dou é a seguinte: lei é uma questão muito técnica, né? É um linguajar muito específico, e aí você pode estar se perguntando: mas Adilson, eu não vou conseguir decorar essas regras, aprender todos esses detalhes desse monte de lei. Olha, algumas coisas são específicas e que você precisa saber. Por quê? Você vai estar à frente dos outros que estão fazendo de forma amadora. Olha só, eu vou te falar um detalhe aqui que você vai interpretar da forma que você quiser, mas eu vou procurar deixar claro para que isso seja aí processado aí na sua mente e você perceba que há uma grande vantagem em conhecer as regras. As modalidades que mais são usadas nas compras públicas é a modalidade pregão, a presencial e a eletrônica. Então começa por aí. Por quê? Porque nessas modalidades é onde acontecem as compras rotineiras. Entendeu? Então é aquilo que é mais comum, mais praticado nas administrações, principalmente nas prefeituras. E principalmente nas prefeituras de cidades pequenas. E um outro detalhe, nós temos mais de 5.000 municípios no país, quase 6.000 municípios. Porém, a grande maioria
desses municípios são pequenos municípios. Então, pequenos municípios compram muito, mas compram 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 200 mil, 80 mil, compras, claro, maior consumidor dos municípios, né? Mas esses municípios não fazem aquelas obras, né, de 50 milhões, de 10 milhões, 4 milhões, são raras essas obras. Essas grandes obras, esses volumes gigantescos, eles ficam mais com as capitais, né, os grandes municípios, ou os estados, né, e a União, né, o governo federal. Então, as outras modalidades clássicas da Lei 866, elas são praticadas mais pelos municípios grandes, pelos estados e pelo Distrito Federal e pelo governo federal. As prefeituras pequenas, elas tendem a usar com muito mais frequência o pregão e ainda mais o presencial. Por quê? Porque o pregão eletrônico, ele demanda do município um preparo um pouco maior, que uma boa internet, bons computadores, bons profissionais capacitados. Muitos municípios do interior, pequenos municípios, onde a tecnologia ainda não chegou com a mesma força que chegou nos grandes municípios e nas capitais. Então, esses municípios ainda usam muito o pregão presencial. Então, vamos lá. O que acontece hoje em dia em muitos casos? Vamos imaginar que aí a prefeitura está comprando 700, 800, 500 mil reais e está comprando então alimentação, material de higiene, né? E ela tem vários lotes. Então costuma acontecer, infelizmente eu preciso falar isso, costuma acontecer que vai para lá, para o dia da sessão, 3, 4 empresas e combinam antes. Ó, tal lote é meu, tal lote é seu, tal lote é seu, tal lote é seu. Então, faz esse tipo de combinação que é ilegal e você não deve fazer isso. Agora, o que fazer para romper essa barreira? Preparo, conhecimento. Porque se você tiver conhecimento, se você souber pegar o edital, o que é o edital, Adilson? O edital é um instrumento público, né, de convocação. É através dessa ferramenta que o município, o estado, né, o Distrito Federal, o governo federal, todas as outras empresas como o banco, as estatais, que fazem compra através do processo licitatório, usa. Então, se você souber interpretar, ler, identificar no edital alguma irregularidade ou souber identificar exatamente o que o edital está pedindo e você conhecer a rota, as regras, tanto do comprador quanto do vendedor, o que ela precisa apresentar, como que ela apresenta uma proposta, como que ela ganha, então você vai conseguir desclassificar o seu concorrente usando a lei. Deixa eu te dar aqui um detalhe que eu me esqueci de dar inicialmente.
As modalidades, né, pregão presencial, eletrônico, o pregão, e as modalidades clássicas da 866, que é a tomada de preço, a concorrência, o convite, qual é uma principal diferença entre elas? É que nas modalidades clássicas, você leva o envelope com a sua proposta e quando ela for aberta, aí não tem essa oportunidade que é aquela disputa, né, de lances, a etapa de lances, que ela é específica para a modalidade pregão. Então, quando a modalidade ela for da 866, você deve cuidar em apresentar uma proposta que seja competitiva, para que você então possa ganhar aquela disputa. Conhecer bem seus preços, né, a margem que você precisa praticar e etc. Já lá no pregão, você precisa fazer o seguinte, claro que tem a etapa de classificação. Se o seu preço estiver muito longe, né, daquele preço estimado pelo órgão, e você não for classificado, você não tem direito de participar da etapa de lances. Mas se você estiver classificado, você pode. A etapa de lance é aquele leilão, né? Onde assim, alguém fez uma proposta de 100 e você tem agora a oportunidade de fazer uma proposta menor que 100 para cobrir, até que chega num ponto que as empresas não conseguem mais baixar o preço, né, dar desconto, e então declara-se um vencedor, ok? Então é mais ou menos dessa forma que acontece. Pois bem, então algumas empresas elas fazem esse tipo de acordo, né, porque não conhecem as regras, são amadores e vão para a disputa. Se não aparecer lá naquela sessão um profissional, eles vão ter êxito. Um ganha uma parte, outro ganha outra ali no acordo. Agora, se aparecer alguém preparado, alguém que tenha conhecimento e que consiga legalmente, observando os detalhes, desclassificar esses concorrentes, olha, aí sim, para o amador vai ficando cada vez mais difícil. Então nós queremos colocar aqui que há essa grande fatia de mercado, que é as compras públicas, né, as compras governamentais, que é pouco concorrido e que você precisa ter conhecimento. E tendo conhecimento, você vai sair com vantagens largas na frente do seu concorrente, porque nesse mercado hoje existem muitos amadores. Então, além da concorrência ser pequena, a disputa ser pequena, é uma disputa com um público meio que despreparado. Então, o conselho que eu te dou para você, empresário, que quer vender mais, que precisa vender mais, se prepare. Se prepare. Busque conhecimento. Ou contrate alguém com conhecimento. Ou capacite alguém da sua equipe e vá para a luta, porque eu tenho certeza que os resultados serão muito maiores do que aqueles que você imagina. Pode criar uma expectativa grande, porque a oportunidade está aí, ela é uma oportunidade real e você pode, com toda certeza, tirar muitas vantagens dessa oportunidade que hoje nós estamos apresentando. Então, o resumo desse vídeo é o seguinte: há leis que determinam, né, os ritos
das modalidades, e essas leis são a 10.520, a 8.666, a 123 e agora a 14.133. Porém, para você que é iniciante, o meu conselho, para não congestionar a mente com muita informação, fica na 10.520, que é a lei do pregão, e o pregão é a modalidade mais usada, principalmente nas pequenas prefeituras. Se prepare e vá para cima, que você vai conseguir fechar muitos contratos, inclusive contratos com uns valores bem significativos, na casa aí das centenas de milhares, que vai fazer toda a diferença na vida da sua empresa. E outra coisa é que a concorrência é pequena e muitos que lá estão participando não têm conhecimento. Então, se você buscar conhecimento, com certeza vai sair na frente e vai dar um salto gigantesco. Nós estamos aqui para ajudar, e se você gostou desse conteúdo, nos siga aí nas redes sociais, deixe seus comentários, suas dúvidas, conte comigo. Até o próximo vídeo. Grande abraço, boas vendas.